Treta, treta, treta! Jornal Bizarro tá de volta e hoje a gente vai falar sobre uma treta que tá na internet aí e vamos analisar algumas coisas boas dessa treta, tá? Entre o Nando Moura e o Pablo Marçal. Eu vi os vídeos dos dois e a gente vai analisar aqui uma coisa muito importante que foi dita, que o brasileiro tem que prestar atenção. Então vou rodar a vinheta aí e vão embora comigo. Não se esquece de deixar um like aí para fortalecer o canal. Tem um botãozinho de valeu aí embaixo aí se você quiser contribuir e ajudar para a gente continuar produzindo. Então bora pro vídeo. A treta entre Nando Moura e Pablo Marçal é relacionada à questão política, lógico. O povo tá cagando muito pra política, né, no Brasil. Você vê algumas pessoas defendendo o Bolsonaro ainda, apesar de tudo que está acontecendo no país, a inflação, a miséria, tudo voltando, os preços das coisas lá em cima, um monte de trabalhador reclamando do Bolsonaro, das coisas que vem acontecendo, e isso é inevitável. Eu não vou entrar em detalhes aqui, falar de tudo que a gente está acompanhando desde o início do novo governo, mas eu quero tocar numa coisa que o Nando Moura falou muito importante. O Pablo Marçal é um cara que foi conhecido, vende cursos online, trabalha com marketing digital, né? E ele ficou conhecido mais agora há pouco tempo, quando os bombeiros tiveram que resgatar ele na mata aí com alguns dos seus alunos, tudo mais. Não vou tocar nesse assunto porque... Não vou tocar na tese desse assunto porque não é sobre isso que eu quero falar. A questão é o seguinte, estão dizendo, anunciando que ele vai vir como candidato a presidente, e o Nando Moura tocou numa coisa muito importante. Muitos candidatos sabem que não tem a mínima chance de concorrer, de ganhar a presidência da República, mas vão participar para poder colocar a mão no fundo eleitoral. Você lembra do aumento do fundão eleitoral, ou a criação dele, que eu não lembro mais ou menos? Mas eu vou abrir aqui para a gente ler rapidinho o que quer dizer isso. Fundo eleitoral. O fundo eleitoral, cujo nome oficial é Fundo Especial de Financiamento de Campanha, é um fundo público destinado ao financiamento das campanhas eleitorais dos candidatos, segundo a definição do TSE, alimentado com o dinheiro do Tesouro Nacional. Ele é distribuído aos partidos políticos para que esses possam financiar suas campanhas eleitorais. O fundo eleitoral não deve ser confundido com o fundo partidário. O segundo fundo partidário existe desde 1965 e serve para bancar atividades corriqueiras dos partidos. Vamos entender melhor o que está acontecendo. As campanhas eleitorais são fundamentais para o funcionamento da democracia. Porém, elas são bastante caras, especialmente no Brasil, por diversos motivos. Eu nem preciso falar que os nossos políticos são os mais caros do mundo e os mais corruptos, sem exceção. Isso eu não preciso falar, que você, brasileiro, já deve saber. O aumento desse fundo partidário aconteceu agora há pouco tempo, ano passado, e inclusive o Flávio Bolsonaro até votou a favor e depois veio pedir desculpa dizendo que votou errado. Então, nesse debate entre o Pablo Marçal e o Nando Moura deixou uma coisa bem explícita no vídeo que serve como alerta para o brasileiro. O Nando Moura, ele foi aliado ao Bolsonaro na campanha política do Bolsonaro, também como a maioria dos brasileiros acreditou no Bolsonaro, que ele faria alguma coisa de útil e tal, mesmo fugindo de todos os debates, mesmo sem um plano de governo, ele acreditou, assim como outros também acreditaram. Só que o governo veio cometendo uma catástrofe, uma avalanche de erros, de corrupção, de coisas sem ética, sabe? E ele se posicionou contra, chegou a ser também odiado pelos bolsonaristas, assim como o Sérgio Moro também foi. Supostamente, o juiz Sérgio Moro teria colocado o Lula preso injustamente para poder ele não participar da campanha eleitoral. Graças a isso, ganhou o cargo de ministro da Justiça de Bolsonaro. Repetindo, supostamente, isso são teorias, tá? Não estou afirmando nada. Só para confirmar que no dia 17 de dezembro do ano passado, o Congresso confirmou o fundo eleitoral de 5,7 bilhões de reais. Bilhões
trilhões. Enquanto o desemprego aumenta, a miséria, a fome aumenta no Brasil, eles continuam liberando dinheiro público para fazer as suas campanhas. A questão é o seguinte: existem alguns candidatos, na sua grande maioria, que sabem que não tem a mínima chance de ganhar, mas vão se candidatar para poder colocar a mão no fundo eleitoral, para se promover, para investir em si próprio, no seu nome, na sua fachada. Você entendeu? E o brasileiro, como sempre, vai tomar na tarraxa. É uma coisa que a gente vai acompanhando. Se você quiser saber mais sobre a política, o que está acontecendo, esse canal não é focado só nisso. Mas eu vejo muita coisa aí que dá vontade de falar e eu sei que isso dá pouca audiência, mas a gente tem que ficar antenado nas coisas que acontecem no Brasil. Você jovem que está fazendo 16 anos agora, vai lá, tira o seu título de eleitor. Não confie em qualquer coisa que você ouve por aí, porque ainda tem um montão de alienado, ainda principalmente no Facebook, defendendo o governo Bolsonaro. Principalmente pessoas que já estão aposentadas, que que recebem pensão de militares, pessoas que já não precisam trabalhar, não precisam acordar cedo para pegar um BRT lotado, um trem, uma condução lotada para ir trabalhar. A maioria dessas pessoas que ainda apoiam o Bolsonaro são pessoas que não acompanham muito a política, não acompanham muito as notícias, estão afim apenas de defender um candidato como se fosse um time de futebol. E não é assim que funciona. Vamos ver alguns nomes aqui das pessoas que vão concorrer à presidência, os possíveis candidatos à presidência, que inevitavelmente a maioria não tem chance nenhuma, que o brasileiro hoje em dia só acredita em Lula e Bolsonaro. O Brasil está dividido entre essas duas pessoas. Esquecem que tem outras que também podem fazer alguma coisa de útil, que não tiveram oportunidades ainda, tá? Mas eu não estou aqui para defender ninguém, mesmo porque eu não confio mais em ninguém na política. É tudo farinha do mesmo saco. Para você ter apoio político, precisa liberar emendas para alguém. Para você continuar no poder cometendo coisas erradas, como o governo atual fez, precisa soltar um dinheiro para o Centrão, como foi feito também. Então não adianta, você vai ter sempre fé em alguém, mas para eles governarem tem que se adequar ao Congresso. A gente vive um parlamentarismo disfarçado. Essa é a realidade. Vamos conferir aqui os possíveis candidatos à presidência, que a gente está tocando nesse assunto. Jair Bolsonaro vai tentar a reeleição, né? Não tem jeito. Lula, candidato do PT, está vindo também com força. Os dois são os que estão disputando diretamente o cargo, né? O candidato do PDT também, Ciro Gomes, João Dória do PSDB, e João Dória também já anunciou recentemente, há pouco tempo, que vai abrir mão da candidatura. Tá? Não sei se isso é verdade, isso está na internet, eu estou apenas compartilhando informação. Tá? Simone Tebet, do PMDB, é senadora pré-candidata à presidência do MDB, tá? É MDB, não é PMDB não. Ela é nascida em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Simone Tebet. Eu tenho certeza que o Brasil inteiro não conhece ela, a não ser no seu estado, né? Mas também é uma suposta candidata à presidência. Luciano Bivar, nascido em Recife, deputado federal por Pernambuco e atualmente é o presidente do Partido da União Brasil. Tá? Ele também presidiu o partido PSL. Tá? Sérgio Moro supostamente também virá como candidato, apesar de já estar divulgando notícia aí que ele desistiu da campanha, mas o nome dele ainda está aqui na onde eu estou tirando a fonte aqui, que é j.info. Tá? Felipe Dávila, cientista político e fundador do Centro de Liderança Política CLP, também é um possível candidato. André Janones, pelo Avante. Leonardo Péricles, presidente do partido UP, Unidade Popular pelo Socialismo. Esse partido eu conheço aqui do Rio de Janeiro. Tem algumas pessoas que eu conheço também afiliadas ao partido, pessoas que têm boas intenções, entendeu? As pessoas sempre têm boas intenções, mas para governar, o sistema já está falho, corrompido. Algumas coisas vão sempre sair do controle para a pessoa se manter no poder, vai ter que se adequar ou sair fora. Lembra do Tiririca? A declaração que ele deu? Foi mais ou menos aquilo. Aldo Rebelo, sem partido, também é um pré-candidato à presidência. Eduardo Leite, é bacharel em Direito
e acabou de deixar o cargo de governador do Rio Grande do Sul, também é um pré-candidato. Como eu disse, é muito conhecido no seu estado, mas não no Brasil todo. Eimael DC, José Maria Eimael é pré-candidato à presidência pelo Democracia Cristã, partido fundado e presidido por ele. Tá? Pablo Marçal, do PROS, é coach, empresário e influenciador digital. Nascido em Goiânia, ele lançou livros sobre desenvolvimento pessoal e financeiro. Essa é parte da história do Pablo Marçal aqui. Tem mais algumas coisas falando sobre sua pré-candidatura à presidência da República pelo PROS e tal, mas o cara não tem experiência nenhuma política, entendeu? Então, o que o Nando Moura quis dizer é que a maioria dos candidatos que sabem que não tem chance nenhuma estão se candidatando para poder ter acesso ao fundão eleitoral. Isso não deixa de ser uma certa verdade, tá? Não deixa de ser. Vera Lúcia, pré-candidata pelo PSTU, também vem de Pernambuco. Tá? Sofia Manzano, PCdoB, doutora em História da Economia e professora da UEBA, também é outra candidata, né? Pré-candidata. Então, esse vídeo é mais uma questão de reflexão, para você parar e pensar. Tem alguma lógica nisso aí? Pessoas que não têm chance de ganhar, mas vão se candidatar a si mesmo, para poder ter um acesso ao fundão eleitoral. Então, baseado nisso aí, a gente tem que analisar muita coisa, cara. O povo brasileiro tem que se manifestar contra algumas coisas que ainda acontecem na política, entendeu? E você só votar em outra pessoa não vai resolver o nosso problema. Tem algumas leis que precisam ser derrubadas, algumas regalias que precisam ser derrubadas. Se o povo não se manifestar e deixar as coisas continuar assim, só elegendo um candidato, o caráter do ser humano é corrompido. Confiar no homem não é coisa 100% de Deus, principalmente se você é cristão. Valeu? Não se esqueça de deixar um like no vídeo aí, se inscreve no canal, deixa um tema aqui embaixo aqui, fala qualquer coisa, me xinga. Na tela aqui vai aparecer algumas playlists do canal. Se você quiser, você clica aí, você assiste. Tem tutoriais de manutenção, tem react, tem um monte de coisa. Tem do Jornal Bizarro. Se inscreve aí, assiste algumas coisas aí para dar uma força. Tem um botãozinho de valeu aqui embaixo se você quiser contribuir. A gente precisa da sua ajuda. Valeu? Até o próximo vídeo e tamo junto.